Bom, hoje é o nosso culto Start. A gente tinha planejado do dia 4 de fevereiro fazer um culto para iniciar de vez o nosso ano, falando a respeito daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Mas a gente foi até surpreendido porque o culto não parou. Desde o primeiro sábado desse mês de janeiro, a gente tem vivenciado aqui, sábado após sábado, vários milagres da parte de Deus, pessoas se entregando a Jesus, os cultos cada vez mais cheios, com gente vindo para adorar e para conhecer a Deus. Então nós estamos muito felizes. Mas hoje, no culto de hoje, dia 4 de fevereiro, um culto especial para nós, onde nós queremos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado como visão para os jovens e adolescentes da nossa igreja nesse ano de 2023. Então, o culto Start e o tema dele é convergência. A palavra de hoje, ela vai ser dividida em duas partes. E eu vou dar a primeira parte da palavra para vocês. E para começar, eu queria saber quantos aqui já assistiram o novo filme do Avatar. Levanta uma das suas mãos. Bastante gente, mas não todos. Eu vou passar agora 15 segundos, que é o que a gente pode, do trailer do filme. Eu quero que você preste bem atenção no trailer desse filme. É o suficiente, é o suficiente. Sério, comparado às 3 horas de filme, isso aqui não é nada, né? Mas vamos lá. Para quem não sabe, o novo Avatar, ele tem 3 horas de filme. É muita coisa. E conversando com algumas pessoas, várias delas falaram, não, realmente, poderia ser um filme de 2 horas? Claro que poderia. Mas vale apenas 3 horas? Vale muito apenas 3 horas. Olha, sinceramente, provavelmente é um dos filmes mais bonitos que eu já vi a minha vida inteira. Se você ainda não assistiu, corre para o cinema. Eu acredito que ainda devam ter algumas salas, alguns horários. Vale muito a pena. Mas a grande questão do Avatar, aquilo que mais foi falado desde o seu lançamento é: que filme lindo! Quanta beleza nesse filme! A gente olha cada cena, às vezes fica uma cena há 5 minutos, mostrando só a Pandora, e você fica lá. É lindo demais! E Avatar foi um filme tão bem feito, que ele foi indicado para várias coisas no Oscar. Ele está concorrendo a melhor filme, melhor direção de arte, melhor edição de som, melhores efeitos visuais. É muita coisa. E é um filme que, quando você assiste, você fica assim, encantado diante de tanta beleza. E um professor e também escritor, ele fez o seguinte comentário sobre o filme de Avatar. O nome dele é Anand Mahadevan. Ele é indiano, então é um pouquinho difícil de pronunciar. Mas ele disse assim: às vezes é preciso uma história decente e um espetacular mundo de fantasia criado por computação gráfica para nos lembrar da realidade gloriosa e eterna que está por vir. E não parece que é isso, quando você vai vendo, quando eu fui assistindo Avatar, o coração parece que vai falando assim, cara, tem alguma coisa dentro de mim que anseia por desvendar os mistérios de Pandora. Eu queria estar ali, eu queria nadar com eles, eu queria voar com eles, eu queria estar vivendo, sabe esse anseio? Quem também já assistiu Nárnia, eu acho que é o mesmo sentimento, sabe? Como eu queria entrar naquele guarda-roupa, como eu queria descobrir os jardins de Nárnia e estar ali com eles. Porque, na verdade, todo o coração de todo homem, de toda mulher, tem um anseio por desvendar os mistérios que esse mundo apresenta. E a Bíblia fala lá em Efésios 1 a respeito de um desses mistérios. Eu gostaria que você abrisse lá em Efésios 1. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa primeira parte, porque eu quero apresentar para vocês o que é convergência, para onde estamos indo. E eu não posso começar sem falar a respeito dos mistérios que ardem no nosso coração. Efésios 1, a partir do versículo 3. Eu não vou ler agora, porque antes de falar sobre esse anseio do nosso coração por mistérios, eu preciso fazer
um panorama, um plano de fundo de tudo que está acontecendo aqui, um quadro geral daquilo que a gente vive e faz. Efésios 1, do 3 ao 12, é um texto muito rico para nós. Eu estava assistindo as aulas da Escola do Discípulo a respeito do livro de Efésios, e o Yuri fala uma coisa muito legal sobre esse texto. Pode deixar ele aqui, o texto, isso é ótimo. Ele fala que nós fomos feitos para viver na presença de Deus. A presença de Deus é o habitat natural de todos nós. Nós fomos feitos para a presença de Deus. Esse é o plano inicial de Deus. Esse é o plano, nós vivemos na presença dEle. Esse é o lugar onde nós devemos viver. E aí o texto começa falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, meus irmãos, esse é o plano de Deus antes da fundação do mundo, que nós vivêssemos nele. Esse é o plano de Deus, sempre foi. Em amor, Deus nos quer como filhos. Efésios está falando isso, Paulo está dizendo isso. Nós fomos abençoados por Deus antes de qualquer outra coisa. Antes da fundação do mundo, nós já éramos abençoados. E aqui ele fala que Deus nos escolheu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É claro que olhando hoje, só pode ser santo e irrepreensível alguém que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é o único santo. Mas olha a boa notícia, porque em Gênesis fala que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é uma baita boa notícia. Eu sempre gosto de pregar com boas notícias, e essa aqui é muito boa notícia para nós. Então, esse é o plano. O plano desde antes da fundação do mundo é que eu e você fomos feitos para habitar na presença de Deus. Nós somos feitos para a presença dele. Amém? Mas tem um porém nessa história, vocês devem conhecer, ou não, eu quero te apresentar hoje pela primeira vez. O problema é que nós pecamos. A Bíblia fala lá em Romanos que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O homem, por causa da queda, por causa do pecado do homem, ele foi retirado do jardim e nós não temos mais condições de habitar na presença por nós mesmos. O nosso entendimento foi confundido e nós não conseguimos mais compreender o plano, o propósito e a vontade de Deus para nós. E é aqui que surge então o grande mistério do mundo. O anseio do nosso coração, os grandes mistérios do mundo, o mistério maior do mundo, ele nasce aqui, porque depois do pecado, nossa visão foi embaçada, nós não conseguimos mais entender e compreender a plena vontade de Deus para nós. E é interessante porque em Efésios 1, e um pouquinho mais para frente, em Colossenses 1 também, Paulo ele vai falando quase que a mesma coisa com as duas igrejas. E ele fala que nós precisamos de Jesus Cristo para a nossa redenção, para a redenção dos nossos pecados e para a remissão pelo sangue que há nele. Então eu e você, nós tínhamos um problema, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas por causa da redenção que há em Cristo Jesus, esse plano ele foi corrigido. De uma forma bem simples, quem peca não tem condições em si mesmo de corrigir o erro. Mas aí entra Jesus, nesse texto que nós lemos. Um pouquinho mais para frente, no versículo 9, diz assim, um pouquinho antes, no versículo 7, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Mais para frente ainda, no versículo 9, Paulo vai falar, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual que é? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, através da graça, o plano original de habitarmos na presença de Deus, ele foi corrigido. Nós agora temos redenção dos nossos pecados. E mais, a Bíblia fala que nós temos paz com Deus. Paz com Deus. E não para por aí. Por causa desse sacrifício de Cristo, por causa do que Ele fez por nós na cruz, nós agora temos revelado qual é o grande mistério do mundo. O grande mistério que os corações anseiam descobrir e desvendar. Agora nós temos revelados a nós o grande mistério do mundo. E a Bíblia fala que o grande mistério revelado a nós é de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Em Colossenses, Paulo está falando a respeito desse mesmo mistério. Ele fala lá em Colossenses 1, versículo 26, assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, ou seja, quem Deus chamou para serem santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu entendo aqui desse texto, e eles não são divergentes, não são. Porque Paulo fala para Efésios, em Cristo, todas as coisas irão convergir na terra e no céu. E aqui ele está falando que o mistério revelado é Cristo em nós, porque nós somos parte desse todas as coisas. E tudo isso está acontecendo para que haja esperança na glória de Deus. Paulo fala para que haja louvor da glória em Efésios. Nós estamos todos convergindo em Cristo. Convergir em grego, ele é uma palavra que significa juntar todas as coisas debaixo de uma só cabeça. Nós estamos nos ajuntando, nós estamos nos direcionando, nós estamos apontando toda a nossa vida, todas as coisas para Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo e para a glória dele, e para a esperança nos nossos corações. E o que é essa glória, né? Essa glória que os crentes falam, a glória de Deus, o que é essa glória? A Bíblia ela fala para nós de várias formas e apresenta em vários textos o que poderia ser essa glória de Deus. Abacuque 2,14 fala que a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor, encherá a terra, ao contrário, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Em Êxodo, para quem está fazendo a nossa leitura bíblica, a gente acabou de passar por um texto onde Moisés tem um encontro com a glória de Deus. Na semana passada eu preguei aqui, semana retrasada, perdão. Eu preguei aqui e falei sobre Ezequiel, que teve um encontro com a glória, uma visão da glória de Deus, ele caiu prostrado no chão. Paulo fala aos Coríntios sobre como nós somos transformados de glória em glória, mas tem dois textos que eu gosto muito para falar sobre o que é glória. O primeiro deles está lá em Isaías 4, versículo 2, se você quiser anotar, diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E Hebreus 1, versículo 3 diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A glória de Deus, ela é revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você o que é essa glória de Deus, você responde rápido para ela: Jesus. É o jeito mais fácil de você responder. Porque é isso que a Bíblia está falando. Lá em Isaías capítulo 4, quando ele fala a respeito do renovo, ele estava falando, apontando a respeito do Messias que viria, Jesus Cristo. Esse é um renovo de beleza e de glória. A beleza do avatar, que o nosso coração tanto anseia ver, a glória que a gente tanto anseia, o mistério que a gente quer desvendar, ele se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 1, Paulo dá uma descrição de Jesus, ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, tudo foi criado por meio dele e para ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, ele tem primazia, ele tem prioridade em todas as coisas. Resumindo, Cristo Jesus é tudo em todos.
essa aqui é só uma introdução, então eu preciso voltar rapidinho lá em Efésios 1. Por que a gente está falando de convergência hoje? Como eu falei, convergência é uma palavra que a gente usa pouco, né? Mas ela tem esse sentido de juntar todas as coisas sobre uma mesma cabeça. E nós estamos vivendo em uma época, meus irmãos, você sabe muito bem disso, onde o que nos toma é uma visão dicotômica do mundo. Nós separamos o secular do sagrado, nós estamos divididos entre barreiras de raça, barreiras de cor, barreiras socioeconômicas, barreiras culturais, barreiras políticas. E aí, juventude, e aí, jovens, adolescentes, e aí, Igreja de Cristo. O nosso grande desafio, nossa grande visão para esse tempo, é nós embarcarmos nesse mistério que a nós foi revelado, de fazer com que todas as coisas apontem, se direcionem, se ajuntem debaixo do cabeça que é Jesus Cristo. O louvor e a esperança de glória que há nele. Sabe, basta uma história decente, porque se você assistiu o Avatar, você sabe que a história não é tão boa assim. Sério, como eu falei, as 3 horas de filme poderiam ser menos por causa da história. A história não é muito boa, mas é uma visão espetacular de glória que a gente tem, e isso faz com que os nossos corações queimem. Agora imagine quando a gente tem a melhor história, a história mais espetacular, de um Deus que se fez homem, um Deus que deixou a sua glória para depois reinar em glória, junto a nós, filhos, amados, abençoados, escolhidos. Quando a gente tem isso, junto com a visão de glória do Filho, a revelação, a expressão exata de quem Deus é, esquece. O mundo vai ser tomado por isso. As nossas vidas precisam queimar e serem tomadas por isso. Nele, em Cristo Jesus, nós temos redenção pela graça e nós podemos experimentar, então, o que é esse grande mistério que o mundo tanto anseia. Pandora, Nárnia, esse mistério que todos anseiam em nós, para os filhos, ele foi revelado. Por isso, meus irmãos, eu quero começar essa primeira parte falando que a nossa visão para o ano de 2023 é que as nossas vidas, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos pequenos grupos, os nossos cultos, os nossos eventos, todos eles estejam debaixo da liderança do cabeça que é Jesus Cristo. Que todas essas coisas, todas as nossas vidas apontem para Jesus Cristo, a expressão exata de Deus, o Senhor das nossas vidas. E meus irmãos, antes da gente ir para a segunda parte, eu preciso fazer uma pequena pausa aqui. Porque é uma pausa estratégica, eu diria, uma pausa para a gente lembrar. Tem uma música que eu gosto muito que fala que a memória, ela é a trilha de volta. E nós precisamos muitas vezes nos lembrar, porque talvez você está na igreja há muito tempo, você percebeu que o que eu falei aqui foi o básico do plano da salvação de uma forma diferente. Mas muitas vezes nós precisamos nos lembrar disso. Porque nós precisamos todos os dias sermos tomados por essa visão de glória, daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez por nós. A verdadeira esperança do preenchimento de todos esses vazios, a verdadeira esperança desse mistério sendo revelado a nós e ao mundo, está na pessoa de Cristo. Está na pessoa de Cristo. Meus irmãos, eu tenho agora a função de trazer essa segunda parte, continuando em Efésios, que o Gui iniciou, deu essa introdução, e a gente vai justamente partir do ponto de onde ele parou, que é lá no versículo 15, eu sei que ele leu até o 10, a gente vai pular esses 5 versículos e a gente vai dar continuidade no versículo 15. E uma das coisas que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade é de investir tempo em oração. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho tentado manter uma disciplina de acordar um pouco mais cedo, de entrar lá no escritório que eu tenho em casa, assim, que é onde eu trabalho, e começar a orar, só que passa uns 2 minutos e já começo a pensar no que eu vou comer no café da manhã,
nas coisas que eu tenho que trabalhar, eu já começo a pensar nas coisas que eu preciso resolver do meu dia. Então, a minha mente, ela divaga com muita facilidade. Não sei se você é igual a mim, mas a disciplina de oração talvez seja, para mim, uma das mais desafiantes. Não é porque eu não gosto, mas porque falta concentração e, muitas vezes, falta saber o que orar. E aí, uma das coisas que me ajudou e tem me ajudado muito, e é uma dica que eu quero dar para você, é orar a Bíblia. Então, é abrir em versículos bíblicos, em salmos, e olhar para aquilo que está escrito ali e orar contextualizando para a sua vida. Você até pode literalmente ler e fazer uma oração. E uma das coisas que nós vemos na Bíblia são várias orações, muitas que os próprios apóstolos fizeram. E aqui em Efésios, do capítulo 1, do versículo 15, nós vemos uma oração que Paulo faz. E essa oração, ela é uma oração muito poderosa. E nessa noite, para a gente finalizar esse momento e essa segunda parte, o meu objetivo aqui é que a gente compreenda essa oração e traga ela para a nossa realidade. E ao final de hoje, a gente consiga estar orando isso para a nossa própria vida, mas não só para a nossa própria vida, mas para a igreja, para a juventude aqui da Primeira Batista. E antes de eu ler, começa no versículo 15, mas eu vou ler a partir do versículo 17. Eu quero que vocês imaginem uma pessoa. Imagina uma pessoa que ela é muito rica. Ela tem muito patrimônio, ela tem investimentos, ela tem uma conta bancária que tem muito dinheiro, só que ela não sabe disso. E por ela não saber disso, ela não usufrui daquilo que ela tem. E muitas vezes, em diversas situações, essa pessoa passa por necessidade de não ter exatamente nem dinheiro para poder comprar algo para ela comer. Então, ela está deixando de usufruir algo que ela tem, porque ela não sabe que ela tem aquilo. E essa é a realidade de muitas pessoas cristãs e a realidade de muitas comunidades e muitas igrejas, e muitas vezes a nossa própria realidade. Quando nós não sabemos o que nós não temos, nós não conseguimos usufruir daquilo que nós já recebemos. Então a gente se torna um cristão miserável, um cristão medíocre, um cristão pobre, porque a gente não entende as riquezas que nós temos em Deus. E essa oração que Paulo faz é justamente uma oração para que a gente compreenda aquilo que nós temos em Deus. E ele finaliza isso de uma forma maravilhosa, focando em Cristo, e a gente vai chegar lá para a gente entender. Mas aqui, nessa oração, a partir do versículo 17, nós temos uma oração que é um pedido a Deus para a gente ter uma percepção espiritual diferente, para que a gente compreenda as coisas e veja além daquilo que nós temos. Veja coisas que a gente já recebeu, mas muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue ver, ou nem sabe que a gente tem aquilo. Então, nós precisamos ser uma igreja rica espiritualmente, entendendo aquilo que nós temos em Cristo. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós não conseguimos viver a potência que nós poderíamos ser, transformando a vida de outras pessoas e transformando a nossa própria vida. E essa oração começa lá no versículo 17, como eu falei. Paulo ele começa orando assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Ele pede para que a gente tenha sabedoria espiritual e entendimento. E o que significa isso? Essa sabedoria e esse entendimento que Paulo fala não tem relação com o intelecto. Então nós podemos ter pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. Talvez você conheça algumas delas. Ou você pode ter pessoas que nem são tão inteligentes, né? Às vezes, eu já conheci pessoas que não tinham nem o ensino fundamental, mas a pessoa tinha uma sabedoria, uma profundidade sobre como ela via a vida, que ela conseguia ser muito melhor do que qualquer outra pessoa que tinha um grande entendimento intelectual. Então, o que Paulo está pedindo aqui, e essa é a nossa oração hoje, a oração que nós devemos fazer, é um pedido para que a gente tenha sabedoria espiritual e entendimento. É uma sabedoria que não tem relação com aquilo que a gente vê. É uma percepção diferente da vida. E por ela não ser natural, ou seja, aquilo que a gente está vendo ali, material, uma percepção além, ela é uma percepção sobrenatural. É um entendimento que não é baseado
no físico, não é baseado naquilo que nós conseguimos enxergar. E por que que nós pedimos por isso? E por que que nós devemos orar para que a gente tenha sabedoria e entendimento espiritual, ou seja, que a gente veja além, para que a gente cresça no conhecimento de quem Deus é. Quantos aqui conhecem a Deus? Levante sua mão. O que você conhece sobre Deus pode ser muito mais profundo, desde que você tenha entendimento e sabedoria espiritual. Essa oração que nós devemos fazer para a nossa vida é para que a gente consiga ver além do que nós já sabemos sobre quem Deus é. Existe uma percepção sobre quem Deus é que é muito além do que nós conhecemos hoje. E essa oração que nós fazemos é para que, Deus, eu quero crescer no Senhor, para que eu conheça mais sobre o Senhor, para que eu entenda mais sobre o Senhor, para que eu compreenda mais sobre quem o Senhor é. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos ver o que ninguém está vendo, nós conseguimos escutar o que ninguém está escutando. Quando nós nos aprofundamos em quem Deus é e temos mais intimidade com Ele, nós conseguimos ver coisas que ninguém ali está vendo que é no natural e ouvir coisas sobre o que Deus está falando sobre você e sobre a sua vida e o que Ele quer fazer através da sua vida que ninguém mais está escutando. Quer ver um exemplo disso? 2 Reis 6, do versículo 14 ao 17, nós temos o profeta Eliseu parado na cidade. O profeta Eliseu está no meio de uma cidade, ele tem um servo que estava com ele do lado dele, e eles estão parados na cidade e o exército sírio cerca essa cidade. E quando o exército sírio cerca essa cidade, o servo que estava do lado de Eliseu olha para o exército, vira para Eliseu e fala: olha, nós vamos morrer. Esses caras vão invadir aqui e a gente não tem chance. Só que Eliseu, calmamente, vira para o servo e fala assim: não tenha medo. E aí Eliseu fala para ele assim: pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. E eu imagino esse servo olhando para Eliseu, olhando para a cidade, para as pessoas que estavam na cidade, olhando para o exército sírio cercando a cidade, falando assim: esse cara está maluco. Não faz o menor sentido. Como assim? Olha quantas pessoas nós somos, olha esse exército. E aí Eliseu ora e fala assim: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Eliseu estava tendo uma percepção, uma visão, um conhecimento e uma sabedoria espiritual que não era normal. Ele estava vendo além do que as pessoas comuns viam. Ele viu que Deus tinha levantado um exército para lutar a favor deles, e esse servo, ele não estava compreendendo isso, ele não conseguia ver isso. Então essa oração que nós devemos fazer é: Deus, nós queremos ver aquilo que o Senhor está vendo, nós queremos escutar aquilo que o Senhor está escutando. É por isso que as pessoas que são profundas em Deus são visionárias. Elas olham para algumas coisas assim, para algumas situações, e elas declaram algo, você fica assim: cara, isso não faz sentido, tá tudo bem, né? Né? A pessoa precisa de ajuda, mas é porque ela tem tanta profundidade de Deus, porque ela ora por entendimento e sabedoria espiritual, que ela está vendo algo que ninguém está vendo, ela está escutando algo da parte de Deus que ninguém mais está escutando. A nossa oração é para que a gente veja a vida a partir dos olhos de Deus, mas para isso nós precisamos pedir e orar, para que a gente tenha sabedoria e entendimento espiritual, para que a gente se aprofunde em Deus. O que Deus está enxergando sobre a sua vida? O que Deus enxerga sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o seu pequeno grupo? O que Deus enxerga sobre a juventude aqui da Primeira Batista? Existe algo que Deus está vendo sobre nós, que nenhuma visão humana pode dizer. Mas se nós orarmos pedindo sabedoria e entendimento, nós vamos ver aquilo que Deus está vendo. Nós vamos ver que Deus está falando que existe uma juventude aqui que está se levantando. Uma juventude santa, separada, onde Ele quer usar poderosamente para transformar a vida de pessoas. Deus está falando algo sobre nós, Deus está vendo algo sobre nós, e nós precisamos alinhar, afinar os nossos ouvidos para orar e pedir a Deus: Deus, sabedoria e entendimento, o que o Senhor vê sobre nós, o que o Senhor fala sobre nós. Um amém. O que Deus está falando sobre a juventude da Primeira Batista? Existe algo sobrenatural sendo revelado e Deus quer derramar sobre a gente. Nós precisamos orar e pedir entendimento. Deus fala o que o Senhor vê, o que o Senhor está falando, nós precisamos ouvir. Efésios 1,
versículo 18, a oração continua. E aí ele fala assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Mais uma vez nós temos um pedido aqui, um pedido para que o nosso coração seja iluminado. Para que o nosso coração ele seja iluminado, clareado sobre algumas coisas. E se você já ouviu a gente comentando aqui, o nosso coração ela é a fonte das nossas decisões, a fonte dos nossos desejos, daquilo que nós queremos. E quando nós oramos para que o nosso coração seja iluminado, nós estamos falando: Deus, ilumina o meu coração para que eu saiba o que eu decidir, para que eu saiba o que eu preciso querer. E qual que é o objetivo dessa iluminação que nós devemos orar para o nosso coração? Para que a gente entenda a esperança e a rica, gloriosa herança que Ele nos deu. Que esperança é essa? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos dá um spoiler de como tudo vai acabar. Apocalipse. Sabe como tudo vai acabar? Talvez você não saiba, me desculpa sendo estraga prazeres, mas vai acabar Cristo reinando sobre tudo e sobre todos. E melhor do que isso, nós estaremos com Ele. É assim que acaba. Nós estaremos eternamente com eles. Então, essa esperança que nós precisamos ter, mas ela só vem se nosso coração for iluminado, é que no final dos tempos, todas as promessas se cumprirão. Todas as promessas, a dor acabará, a justiça será feita, Jesus reinará sobre todos e nós estaremos com Ele. E quando eu percebo essa esperança, porque o meu coração está iluminado, eu não tomo mais a decisão baseada no aqui e agora. As minhas decisões começam a ser baseadas na eternidade. Porque eu olho para as minhas situações e meu coração está iluminado, eu começo a falar: eu vou reinar eternamente com Jesus. Então a minha vida não tem tanto valor, ou não tem valor. Eu vou reinar eternamente com Jesus e Ele vai reinar sobre todos, então eu preciso viver para Ele intensamente. Então as minhas decisões começam a ser mudadas porque o meu coração está iluminado de esperança, porque eu sei como vai acabar. Eu sei como vai terminar. Então eu não ordeno mais as minhas decisões por hoje, eu ordeno pela eternidade. Eu ordeno pelo que vai acabar. Meus sentimentos, desejos, eles mudam completamente. E essa herança que fala, que herança é essa? Que herança é essa que eu tenho após o meu coração ser iluminado? É a herança de que nós estaremos com Ele. E melhor ainda, é a herança de que Ele terá a nós como filhos. É uma herança que é não só você tem a Deus eternamente, mas o próprio Deus te separou para ter eternamente você com Ele. Deus ele te separou como filho para viver eternamente do seu lado. Então quando eu entendo não só a esperança que no final do tempo vai dar tudo certo, Jesus vai reinar, mas eu tenho essa herança de que eu estarei com Ele para sempre e Ele estará comigo eternamente. E aí, quando eu oro para o meu coração ser iluminado, eu tenho esse entendimento, a minha vida muda completamente. As minhas decisões mudam completamente. Eu começo a pensar na eternidade. E aí ele continua no versículo 19 e fala o seguinte: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder, presta muita atenção nisso, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus dos domínios celestiais. A oração agora é para que a gente entenda a grandeza insuperável do poder de Deus. Esse poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e colocou Ele acima de tudo e de todos, é um poder supremo, insuperável, magnífico, grande, gigante. E a nossa oração é para que a gente entenda que esse poder, ele vai estar conosco, já esteve, não é um poder que opera hoje sobre você. O maior poder do universo supremo, acima de todas as coisas, que ressuscitou Jesus dos mortos, colocou Ele acima de todas as coisas, reinando sobre todos, Ele está hoje operando sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O maior poder que existe na humanidade, no universo, está operando sobre nós. Mas nós precisamos orar para que a gente entenda isso. Porque se a gente não entende isso, a gente para por qualquer coisa. Agora, se eu dissesse para você e falar: olha, existe um poder atuando sobre você que não há mais nada que existe no céu e na terra, e ele está atuando sobre você, o que você seria capaz de fazer? Como você seria usado por Deus?
nós precisamos orar para que a gente entenda esse poder insuperável. E presta atenção, não é um poder que você usa ele, dá comando sobre ele. Não é isso. Não é um poder que você começa, eu entendo esse poder e começa a atuar sobre a vida das pessoas. É um poder que ele age em você, transformando a sua vida. E aí, você pensa, há pecados que eu não posso vencer. Espera aí, o pecado é mais poderoso do que o maior poder supremo do universo que atua sobre você? Há coisas que eu não consigo transformar, a minha família, o meu PGM. Existe um poder supremo atuando sobre você. E não tem nada, absolutamente nada, que seja maior do que ele. Aí você olha aqui para a juventude e fala, não tem jeito, realmente aconteceu algumas coisas, acho difícil a coisa acontecer, pessoas serem alcançadas. O que eu quero dizer é para que a gente se encha de ousadia, porque existe um poder sobrenatural, supremo, grande, maior do que todas as coisas, atuando sobre a igreja dele hoje. E quando nós entendemos isso, nós oramos por isso, entendemos isso, a gente se torna imparável. A gente se torna incansável. Mas é uma oração que nós precisamos pedir. Deus, que a gente entenda esse poder grande e insuperável que existe atuando em nós. E para finalizar, ele continua, versículo 21 e 23, ele dá sequência nesse pedido, e ele fala assim, sobre Jesus, agora ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completa por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O que nós lemos aqui é que Cristo reina, e não só reina agora, mas ele vai reinar eternamente. E tudo está debaixo dos pés dele, tudo está debaixo da autoridade dele. E aqui nós vemos que Cristo, ele comanda a sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja, como o Gui comentou. E toda a autoridade está debaixo dele, ele governa sobre todos. E, lendo o texto, o que nós entendemos é que se existe um local onde Cristo pode se manifestar de forma completa, é dentro da sua igreja. Você quer ver Cristo se manifestando de forma completa? É estando em uma comunidade, é pertencendo a uma comunidade. E isso é interessante porque Cristo não só se manifesta de forma completa dentro da igreja, mas a própria igreja completa o trabalho de Cristo, porque Cristo é o cabeça, ele governa sobre tudo, ele governa sobre a sua igreja, e se a igreja entende isso e está debaixo dele, nós completamos o trabalho que ele faz como cabeça. Essa oração que nós precisamos fazer por conhecimento e sabedoria, para que o nosso coração seja iluminado, ela é muito importante, porque se eu olho para você e falo, você já se machucou com alguém aqui da igreja? 99,9%, se não 100% vão dizer sim. Você já se frustrou com alguém aqui da igreja? Eu não estou falando de pastores e líderes, estou falando de pessoas do seu PGM, pessoas do seu relacionamento. Você vai dizer sim. Você já passou por algum momento de decepção aqui na igreja? E eu falo, nossa comunidade aqui mesmo, você vai falar, sim. Por quê? Porque nós fazemos isso, pessoas pecadoras fazem isso. E se eu olho com o meu olho nu para a igreja e falo, existe um poder supremo agindo sobre a igreja? Eu não vejo. Porque lá continua o mesmo tipo de gentinha, fazendo o mesmo tipo de coisa, pecando e frustrando a vida de outras pessoas. Se eu não oro por iluminação sobre o meu coração e um entendimento além, eu olho para a igreja de Cristo e eu continuo vendo as mesmas coisas se repetindo. É por isso que essa oração é tão importante, porque se você não ora pedindo sabedoria e entendimento espiritual para ver além daquilo que é humano, você nunca vai ver a igreja como ela é, como noiva de Cristo, com um poder sobrenatural atuando sobre ela, e a gente podendo ser usados pelo Senhor para transformar vidas. Essa oração é um desvendar dos nossos olhos para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Deus está fazendo algo nesse local. Mas se você não orar pedindo para que os seus olhos abram e haja discernimento e sabedoria e o seu coração seja iluminado, você vai continuar com uma visão humana sobre o que Ele está fazendo nesse lugar. E você nunca vai ver o poder sobrenatural dEle atuando sobre nós. O meu pedido é para que a gente se envolva com a igreja,
Porque nós estamos envolvidos no maior plano da humanidade. Governos caem, empresas fecham, mas a igreja de Cristo permanecerá. Mas só aqueles que conseguem ter entendimento espiritual do que Deus está fazendo e do que a igreja vão continuar e vão permanecer.